Oi pessoal, hoje é o Veda número 20 e é dia de participante especial e eu trouxe a Carol, que é minha prima, e a Carol, não satisfeita, trouxe o Olaf. Bom, hoje a gente vai falar sobre autores brasileiros. Esse foi um vídeo que a Paula pediu pra eu fazer, a Paula do blog Red Feelings, e eu vou deixar o link do blog dela aqui no box de informações, se vocês quiserem. Se vocês quiserem não, eu que não quiser, vai lá visitar o blog, que é muito legal, é cheio de texto bacana. Bom, então a gente vai falar sobre autores brasileiros. A Carol escolheu 3 autores pra falar, são autores mais antigos, e eu vou falar sobre um ou dois. Depois vocês ficam sabendo porque eu esqueci agora. O primeiro autor que eu vou falar, que eu mais gosto, é o Jorge Amado. Esse é o livro do Capitães da Areia. É um livro bem fácil de entender, a leitura é muito tranquila, a escrita também não é pesada e a história é demais. Fala sobre meninos de rua que a sociedade vê como ladrões, como malfeitores, mas que no fundo eles só querem ser crianças, eles só querem carinho, eles só querem abraço, eles só querem ter uma vida boa, uma vida de criança mesmo. Uma bonita essa edição, é da Companhia de Bolso. Onde acontece a história? A história se passa em Salvador. Ah, por isso Capitães da Areia, né? Eu não li esse livro, eu tenho muita vergonha disso. Aliás, um adendo aqui é que, eu sou muito ruim de literatura brasileira, o que é uma vergonha, porque eu burlei muitos livros da escola e eu não lia por um pouco de preguiça, porque eu não gosto muito de ler quando eu sou obrigada a ler uma coisa. E eu acabei não lendo, por isso que eu trouxe uma ajudante aqui pra gravar o vídeo. Bom, pode continuar. Você tem mais um do Jorge Amado ou não? Não, só esse. Tá, legal. Capitães de Areia, então, Jorge Amado. E o Jorge Amado, ele tem uma escrita gostosa. É difícil? Tem muita palavra ruim? Não. Ou é mais tranquilo? Como ele é um escritor mais novo, as palavras, assim, você entende a maioria, não tem que ficar indo no dicionário procurar, nem nada disso. É uma escrita bem tranquila, parece assim, livro pra juventude, tipo Percy Jackson. A leitura é bem fácil, que nem desses livros. Ah, legal. 1937, isso. Gente, é do século passado, tá aí. Meu avô nasceu em 32, tem gente viva ainda. Jorge Amado até pouco tempo estava vivo. Bom, o próximo autor que eu vou falar, que eu gosto bastante também, é o Machado de Assis. Ele tem vários livros. Um que eu gosto bastante é o Dom Casmurro. Esse também tá sempre em listas de vestibular. A escrita dele é uma escrita mais pesada, tem umas palavras mais difíceis, mas se você tiver um pouquinho de paciência, a história é muito legal. E a história, ele escreve na vista do Dom Casmurro, que é um moço. Então é tipo narrador-personagem. Narrador-personagem. O Capitão de Areia também era, desculpa? Ou é narrador-observador? O Capitão de Areia é narrador-observador, mas ele é onipresente, ele sabe de tudo que tá acontecendo. Sim. E então o Dom Casmurro, ele é um moço, ele se apaixona por uma moça chamada Capitu e ele cresce e casa com ela e tal, só que ele começa a achar que ela traiu ele. E esse é um livro muito polêmico porque o jeito que ele escreve, o jeito que Machado de Assis escreve, parece mesmo que a Capitu traiu ele, mas isso é meio questionável, porque é a vista do Dom Casmurro, então é muito o que ele pensa, o que ele sente, o que ele acha. Mas tem uma discussão até hoje sobre a traição, sobre tipo, inclusive, traiu ou não. Inclusive tem um livro, eles fizeram uma série, inclusive, que chama Capitu, que é a história na visão da Capitu. Então tem muita discussão sobre isso, porque ninguém vê o lado da Capitu, ou em nenhum momento no livro fala sobre o lado dela, o que ela pensa, o que ela sente. Então no livro, se você lê, você fala, nossa, a Capitu traiu ele. Mas na verdade, isso é questionável, porque é a visão dele, é o que ele acha. Achei, esse livro aqui foi publicado, lançado, né, em 1899. Então é bem mais antigo que o Capitães de Areia, né? Machado de Assis também tem muitos contos. Esse é um livro de alguns contos que ele escreveu. Um que eu gosto bastante é o da Cartomante. Como é que chama esse? Contos. Deixa eu ver.
Ah, esse aqui, deixa eu falar, a editora dessa edição, é a Martin Claret, sei lá, gente. Enfim. E a edição desse aqui dos contos é a editora Ática. Tem vários contos? Quantos contos tem? São 10 contos. Também, tudo de 1800 e lá vai. Então, o conto que eu mais gosto é o da Cartomante. E ele é muito interessante. É uma moça que ela é casada, mas ela se apaixona por um outro cara. E ela vai numa cartomante pra saber se ela vai ficar com o moço que ela gosta e tal. Então eu acho muito legal essas coisas. O Machado de Assis tem muito disso, sabe? Nas entrelinhas, relações obscuras. Nas entrelinhas. É bem legal o Machado de Assis. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque é uma leitura meio pesada, mas São é gostoso. tem palavras mais chatas, né? Tem palavras tipo, mais chatas, antigas. Mais antigas, assim. Vocabulário que a gente não Mas aí usa é só muito. perguntar pro vô e pra avó que eles sabem o que é. Tem um treco também que chama Google, que olha, bicho é bom, viu? O terceiro autor que eu vou falar é o José de Alencar. Eu vou ser sincera, ele é um que eu gosto menos, assim. Eu gosto dele, mas eu gosto bastante de um livro dele, que é o Senhora. É uma história que se passa na cidade, é a fase dele da cidade. Editora Record. E ele conta a história de uma moça que se apaixona por um cara e o cara deixa ela por dinheiro. Ele não vai mais casar com ela por dinheiro. E Ela aí, é pobre? Porque ela é pobre, exatamente. E aí, só que aí no fim ele não acaba não casando com a moça que ofereceu o dote maior pra ele. E ela se torna rica. Ela cresce, né, e se torna rica. Pega essa, moço! E aí ela oferece um dote pra ele, só que secretamente, não se mostrando pra ele quem ela é. Meio que como uma vingança, assim. E ele casa com ela pelo dote. A leitura, de novo, o José de Alencar é muito detalhista. Então, esse livro ele passa uma página descrevendo uma penteadeira. E é tipo, narrador observador? É narrador observador. Mas é bem legal o livro. Ó, os livros do José de Alencar, eles são escritos entre 29 e 77, que é quando ele viveu aí, mas eu não tô achando a edição exata do Senhora. Um outro livro que eu li dele também é o Iracema, que também tá em todas as listas de vestibular. Esse é o único livro que eu li na escola. É a fase do José de Alencar que é indianista, né? É bem nacionalista, ele fala de histórias brasileiras e tal. Essa se passa, se não me engano... 1865, achei. Desculpa, te interrompi. Imagina. Essa se passa, se não me engano, em Pernambuco. E é sobre uma índia que se apaixona por um colonizador. E, enfim, a história é trágica, ela se apaixona por ele e ela era sacerdotisa lá do deus deles, ela não podia ficar com ninguém, nem casar com ninguém e tal. A leitura é pesada, mas a história é muito bonita. Eu lembro que eu não gostei muito desse livro, porque eu achei muito chato. Eu não sei, a leitura dele é chata. Ele não é grande, mas é uma leitura chata. A leitura é pesada, porque tem bastante palavras, assim. Aí, só uma observação, desculpa o barulho, é que a família tá reunida na sala fazendo barulho. Tipo, muita gente. E, sei lá, gente, eu achei muito chata a leitura desse livro. Eu lembro que foi um dos únicos que eu li, Iracema, e foi ele que me... Cuba de Iracema que me deixou com raiva de literatura brasileira, porque eu achei muito chata essa leitura, muito chata. Eu pedi pra Carol falar de 3 autores que fossem antigos e brasileiros, nacionais. E aí eu resolvi falar de 2 autores contemporâneos. Um é meio, assim, como eu vou dizer, suspeito eu falar, que eu ia falar do meu pai. Mas eu não vou gastar o vídeo falando do meu pai, porque eu fiz um vídeo com meu pai esse mês de abril e o link está aparecendo aqui no nosso meinho. Então se você quiser saber um pouco mais do meu pai e do livro dele que a gente está falando, que é o Balada número 1, lá no vídeo, e conhecer o meu pai, é só clicar nesse vídeo aqui que você vai lá e vai ver. E enfim, esse seria o meu autor escolhido nacional contemporâneo. Eu resolvi escolher uma autora contemporânea que não é tão conhecida, tipo a Paula Pimenta, ou sei lá, a Bruna Vieira. Alguém que fosse um pouco menos conhecido, mas que eu conhecesse. Aí eu escolhi a Alicia Barros. Bom, esse é o único livro que eu tenho dela aqui em casa, apesar de eu gostar muito da escrita dela e de eu querer muito ler outros livros dela, mas eu só tenho esse aqui, que ela lançou na coleção junto com o livro do meu pai.
Do Balada número 1, deixa. Ele foi lançado pela editora Atitude e ele chama Tortura Cor-de-Rosa. Esse livro vai falar sobre o bullying na escola. É uma menina que vai sofrer bullying na escola porque ela é, enfim, não lembro. Eu li, tem um tempo já. Eu conheci a Alicia na Bienal de 2011 no Rio de Janeiro. Esse livro, Tortura Cor-de-Rosa, então, ele vai falar sobre bullying. Enfim, vai rolar todo um lance de superação aí no livro. É sobre isso. É bem legal. É bem adolescente esse livro, assim, bastante, mas a escrita da Alicia é super gostosa, muito gostosa de ler. Eu li esse livro numa tarde, tudo bem que ele é fininho, mas se o livro for chato, você não lê numa tarde. Não. E, é muito gostosa a leitura, a escrita da Alicia é muito gostosa, eu acho que ela é uma autora que devia ser mais lida pelas pessoas. Ela lançou uma trilogia, saiu o último livro de uma trilogia dela agora que eu ainda não li, mas que eu queria muito ler. Tem muitos livros dela que eu queria ler, que eu vou vendo lá, só que eu não sei porquê, eu acabo nunca comprando, mas eu preciso comprar. Vou até deixar o link da fanpage da Alicia aqui embaixo, porque o José de Alencar, o Jorge Amado e o Machado de Assis não tem fanpage, tá? Então a gente não vai deixar. E eu acho que os livros dela têm um conteúdo bom, do vai te ensinar alguma coisa, vai te passar alguma coisa boa e vai te ajudar de alguma forma. Porque tem livros hoje em dia que até tem uma história legal, mas o conteúdo é tão pobre, ele não ensina nada, não mostra nada, não fala porcaria nenhuma, então pra que você tá fazendo aquela leitura, sabe? É muito decepcionante. E os livros dela não, os livros dela têm alguma coisa. Isso! X! E daí ela tem outros livros que é voltado, os livros da Alicia são voltados para o público jovem, mas isso não te impede, se você é mais velho, de ler também, porque é uma escrita muito boa. É uma autora aí que vale a pena ser conhecida. Um beijo, Alicia. O vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos autores brasileiros escolhidos para serem falados nesse vídeo. Eu espero que você, Paula, tenha gostado do vídeo. Fique satisfeita aí com os autores que a gente escolheu para falar. Quero agradecer a Carol por ter vindo ajudar a fazer esse vídeo. Foi um prazer. Porque eu ia precisar de ajuda, não ia ter jeito. Se vocês tiverem alguma dica de vídeo, alguma coisa que vocês queiram ver por aqui, sei lá, enfim, tananã, deixa aí nos comentários. Dá o seu joinha. Pro Olaf, pelo menos, se o vídeo foi chato, tinha o Olaf aqui. Se inscrevam no canal pra vocês ficarem ligados em tudo que acontece por aqui. É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. No caso, amanhã. Tchau!